Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos à terceira e última parte do Passou no Teste? Dos Transformers. Nos anteriores nós vimos a versão de 1984, conhecida como G1, sendo também mencionado o filme de 86, e depois vimos o Transformers Animated de 2007, e hoje falaremos de Transformers Prime, criado pela Hasbro e pela Digital Escape Limited Company, e lançado em 2010. Então, sem mais delongas, continuemos o teste. Aqui eu vou mudar a ordem. Primeiro eu vou falar sobre a história e depois passarei para a abertura. Por quê? Porque no primeiro arco eles evitaram colocar a abertura, acredito que por uma abertura contar muito sobre a série, pra assim tudo que viesse ficasse como uma surpresa. E admito que foi uma boa ideia. Mas passando logo pra isso, falaremos desse primeiro arco conhecido como Darkness Rising, que possui 5 episódios. 100! 5! Por isso eu vou precisar resumir mais esses aqui. E já é importante ressaltar que enquanto o Animated resolveu tentar fazer algo 100% próprio, esse parece tentar seguir muito mais o G1. E claro, também tentando adicionar algumas coisas próprias. Por exemplo, aqui nós não vemos os Autobots vindo para a Terra, eles já estão aqui há algum tempo e parece que são poucos. E que Cybertron já foi pro saco e buscam então Energon ou Energon, chamem como achar melhor, com certeza a dublagem daqui faz desse jeito, para então poder ajudar o planeta deles. Acompanhamos a princípio dois deles, RC e Cliffjumper. Oba, trouxeram o Cliffjumper de volta como protagonista, mal posso esperar pra ver do que ele é capaz aqui. Eles estão conversando por rádio quando o Cliffjumper encontra um depósito de Energon. Mas, coincidentemente, depois de 3 anos desaparecidos, os Decepticons aparecem. E vários Decepticons genéricos o enfrentam. Enquanto a RC chamava os outros pra ajudar, Cliffjumper continuou lutando até que os Decepticons atiraram no Energon com o Cliffjumper no meio, criando uma enorme explosão, deixando bem ferido, e depois o levaram para Starscream, que então deve começar a interrogá-lo e ameaçá-lo até que os outros apareçam, ou ele pode simplesmente matá-lo. Também funciona. Tipo, uou! Nós estamos aqui nem há 5 minutos e vocês já mataram um personagem querido do G1. Calma, gente! Os outros 5 aparecem no campo de batalha, mas é tarde demais e Red Chat percebe que Cliffjumper se foi. E graças a Soundwave, Starscream agora sabe que tem mais Autobots por aí. Os 5 restantes então fazem um funeral para o companheiro deles e RC, mesmo irritada, decide que ainda busca proteger a humanidade, que ainda resolve sair para uma caminhada. Ajudar os humanos só trará mais tragédia. Sua opinião foi anotada. Em outras palavras, eu não dou a mínima para o que você pensa. Passamos então para o nosso primeiro personagem humano, Jack Darby. Um adolescente que trabalha em um drive-thru e você já pode imaginar o quanto ele gosta dessa vida. Enquanto a RC, se vendo perseguida por 2 Decepticons, para lá perto, coincidentemente bem na hora que Jack está saindo e... Olá, belezoca. Por onde você andou? Maravilha. Tantas piadas me vêm à cabeça, mas nenhuma apropriada para esse canal. Tipo, o que eu posso falar sobre essa cena? Apenas... Ainda bem que o Michael Bay não pensou nisso. Ok, pode ser isso. Vamos continuar antes que eu perca minha monetização. Depois disso, enquanto o Jack tenta puxar assunto com uma garota usando a RC pra isso, os Decepticons voltam, prontos pra atacar, e a RC acaba tendo que fugir e levar o Jack junto com ela, até eles se esconderem em um beco e ela deixar ele pra trás. Mas, por ordens de Starscream, os Decepticons também vão atrás do Jack, fazendo com que a RC tenha que voltar e protegê-lo. E na fuga, Bumblebee também aparece de um jeito bem legal, por sinal, pra ajudar. Então conhecemos outro personagem humano, Raph, brincando embaixo de um viaduto quando Jack e a RC chegam, juntamente com os Decepticons, e aí a pancadaria começa. Com Bumblebee também chegando, mas em um momento de fraqueza dos Autobots e um momento de coragem, ou burrice, a linha entre as duas coisas é bem tênue. Raph acaba chamando a atenção dos Decepticons que vão atrás dos dois, mas Bumblebee o salva permitindo-os fugir. Depois Bulkhead aparece fazendo os Decepticons fugirem, e depois uma ótima piada eles voltam para a base deles, e lá contam para o Optimus o que aconteceu, que esse vê perigo para os personagens humanos. Então no dia seguinte RC e Bumblebee vão buscar eles na escola, onde conhecemos nossa terceira personagem humana, Michael ou Miko Nakadai, que tem os dons artísticos de um personagem de anime. RC vai atrás do Jack para convencê-lo a ir com eles, e nisso temos uma ótima reação da Michael com tudo isso, fazendo com que ela, por ter descoberto RC, tenha que ser levada junto. Pra alguém que tenta se manter em segredo, você é bem descuidado, RC. Chegando na base, Optimus conta a história deles e sobre Megatron, temendo que este possa voltar. Enquanto isso, os Decepticons conseguem o sinal do espaço, abrindo uma ponte espacial trazendo, adivinha? Megatron.
Passamos para a parte 2, onde Starscream mostra o maior depósito de Energon para Megatron, o qual revela um novo método para criar o seu exército conhecido como Energon Negro, ou Sangue de Unicron, que dizem ter o poder de trazer os mortos de volta à vida. E na base Autobot, Optimus deixa claro para os 3 humanos que eles vão precisar de proteção quando a gente Fowler chega para falar sobre a volta dos Decepticons. E voltando para estes, eles testam o Energon Negro em Cliff Jumper? Eu sabia que eles tinham que trazer o Cliff Jumper de volta de alguma maneira para poder... Ok, talvez eles sigam de outra forma, quem sabe algum jeito de trazer ele de volta ao normal. Gente, vocês odeiam Cliff Jumper. Mas mesmo assim, o sinal dele ainda é encontrado pelos Autobots, que resolvem ver do que se trata, descobrindo o depósito de Energon dos Decepticons, e começa um momento de ação muito bom pro sinal. E a RC chega ao Cliff Jumper pra tentar salvá-lo e, bom, acho que vocês já imaginam onde é que vai dar. Já terminaram de cuspir no corpo do Cliff Jumper? É em Hasbro. Starscream destrói o depósito, fazendo com que os 4 tenham que fugir de volta para a base deles, onde não apenas a RC conta o que viu, como Ratchet também vê nela rastros de um líquido estranho, o qual também tinha Cliff Jumper. E para manter o disfarce, RC, Bulkhead e Bumblebee são mandados para escoltar e vigiar os 3 jovens. E RC, acredito que por ver a relação do Jack com a mãe, resolveu pegar mais leve com ele e até zoar ele um pouco. Depois, na nave do Decepticons, Megatron resolve que seria melhor pegar esse Energon negro totalmente instável que eles desconhecem totalmente e enfiar em seu peito. Porque isso parece inteligente. E enquanto Ratchet analisava o líquido que encontrou na RC, uma gota cai em um objeto da base, transformando. Ok, passamos então para a terceira parte e vamos tentar acelerar um pouco. As crianças então estão sendo protegidas pelos Autobots, Ratchet é atacado pelo objeto da base, mas Optimus salva ele, enquanto isso Megatron tá amando a viagem que ele tá sentindo com esse Energon negro e resolve então dar uma saída. Starscream então resolve também agir por conta própria, e com suspeitas do Energon negro, Optimus vai em uma missão com Ratchet, RC e Bumblebee saem em patrulha e Bulkhead fica de cuidar das crianças. O agente Fowler chega, descobre as crianças e resolve voltar ao Pentágono para poder contar aos seus superiores. Mas graças a Soundwave, ele é descoberto e capturado pelos Decepticons, e começa a torturá-lo para dizer onde está a base Autobot. Bulkhead vai atrás dele sendo seguido pelas crianças. Enquanto isso, Optimus e Ratchet chegam a um campo de batalha cybertroniano na Terra, onde encontram Megatron, que usa seu Energon negro para trazer de volta os mortos de lá e controlá-los. Passando então para a quarta parte, Bulkhead, RC, Bumblebee e as crianças conseguem invadir a nave Decepticon, onde Fowler está. Enquanto isso, mesmo com dificuldade, Optimus Prime e Ratchet estão enfrentando bravamente com armas e lâminas um exército de zumbis cybertronianos. Gente, eu me sinto 10 vezes mais legal só por ter dito essa frase. As crianças são deixadas em uma parte da nave onde descobrem informações que podem ser úteis aos Autobots, que estão em um impasse com Starscream pelo Fowler. E de verdade, RC, o que te impedia de estourar os miolos do Starscream? Ele tava bem na mira! Os únicos no universo que poderiam errar isso eram os Stormtroopers. Mas Starscream foge, eles salvam Fowler, salvam as crianças e escapam de lá. Isso, Optimus e Ratchet também derrotam um exército de zumbis, mas Megatron revela que isso é apenas o começo de seu plano e depois também escapa. Vendo todo esse perigo que cerca o dia a dia dos Autobots, Jack resolve desistir. Michael vai até a casa dele para tentar incentivá-lo, e depois vemos que as informações adquiridas eram para fazer um vórtice no espaço-tempo, permitindo que Megatron possa trazer o seu exército de zumbis direto de Cybertron. E passamos então para a última parte. Optimus revela que Megatron busca mandar o Energon negro pelo vórtice até chegar a Cybertron, criando um exército gigantesco de zumbis que invadirão a Terra em seguida. Depois, a RC vai conversar com o Jack e surpreendentemente funciona, e quando eles voltam, os Autobots resolvem que eles vão para a ponte espacial usada pelos Decepticons para impedir o plano deles. Chegando lá, eles veem que pelo Bulkhead ter causado um estrago enorme quando invadiram a nave antes, o sistema de navegação deles foi muito avariado para eles poderem apontar a ponte para Cybertron. Então eles podem estar tentando fazer isso de outra forma. Então o Ref sugere que eles podem estar usando as antenas parabólicas do Texas para poder fazer isso. Então, enquanto os Autobots enfrentam os Decepticons no espaço, os 3 vão até as antenas para poder ajudar. Mas não sabem que Soundwave está lá, o qual percebe eles e os impede de atrapalhar os planos. Os Decepticons então conseguem ligar a ponte, e Megatron manda o Energon negro para Cybertron, trazendo seu exército. Optimus então decide que o que deve ser feito é destruir a ponte. Enquanto os outros obedecem às ordens de Ratchet para fazer isso, Optimus enfrenta Megatron em uma batalha bem doida, inclusive. Os Autobots conseguem voltar o poder da ponte contra si, enquanto o exército se aproximava cada vez mais, e assim fazendo a ponte começar uma autodestruição. Os Autobots escapam e, mesmo com os avisos de Starscream para recuar, Megatron tenta se aproximar o máximo possível do seu exército do outro lado da ponte, sei lá o que ele planejava fazer, com a explosão destruindo tudo. Starscream mostra a todos os outros Decepticons que ele lamenta o que aconteceu com o líder deles, e em seguida mostra o seu verdadeiro lado Starscream se colocando como novo líder dos Decepticons.
E agora, não tendo mais chance de voltar para Cybertron, os Autobots resolvem se aliar 100% a esses humanos que eles conheceram, vendo também o quanto eles podem ser de grande auxílio, e se preparando para qualquer desafio que possa vir. E a partir de então vão vindo vários desafios de vários pontos diferentes, tanto dos Decepticons quanto de um ou outro desafio a mais. E agora passando para a abertura, a qual aqui possui 45 segundos. E aqui eles resolveram mudar 100% a questão da música tradicional. E resolveram agora aplicar uma música orquestrada, que eu admito que é bem legal, dando toda uma ideia de algo grandioso que está para acontecer. E com todas as cores escuras que nós vemos, dá uma ideia de algo bem dramático, tenso, algo épico. Vemos aqui os Autobots seguindo juntos em seus modos veículos até todos revelarem suas formas. Depois vemos os personagens humanos se juntando aos seus respectivos protetores e depois todos seguindo por uma ponte da Terra. E por último nós temos Megatron e Starscream, o campo de batalha tenso, caótico, com Starscream e os outros Decepticons atirando na direção do Optimus, que vai até o Megatron, os dois prontos para uma batalha final e BAM! Nós temos o logo. E eu admito que são 45 segundos que aguçam muito bem a curiosidade de ver o que vai acontecer. E quanto aos personagens, começamos, é claro, com o sempre aclamado Optimus Prime, dublado no original por Peter Cullen, que inclusive foi um dos grandes marketings dessa série lá fora, a volta de Peter Cullen e Frank Welker, e aqui por César Marchetti. Como eu disse antes, aqui eles voltaram pro G1, e isso inclui com alguns personagens, e Optimus não foi diferente. Aqui ele volta a ser aquele líder sábio, sério e totalmente altruísta, mas ele acabou sendo o que o anterior era, mais uma ideia do que um personagem a princípio. Esse aqui no início tá lá mais pra dar sermão, pra contar sobre tudo, dando uma ideia da grandeza e seriedade que há em tudo isso. Tanto que o grande carisma que ele tinha é que ele levava muito a sério tudo que era colocado. Até as coisas que eram mais brincadeira. Mas o bom é que com o passar do tempo vamos conhecendo ele cada vez mais e ele vai ficando cada vez mais interessante. Depois nós temos Ratchet, dublado no original por Jeffrey Combs, e aqui por Luiz Antônio Lobo. Volta a ser o médico arrogante, e aqui ele consegue ser bem mais do que antes, principalmente em relação aos personagens humanos, baixando eles e subestimando-os o tempo todo e constantemente sendo provado o contrário. Também mostra ter uma grande amizade de longa data com o Optimus, e é claro, é o médico e mecânico deles. Embora eu não saiba se em Cybertron as duas coisas são uma só. Passamos então para os nossos protetores, começando com a nossa querida psicopata Arcee. Fale sobre mim com alguém e eu mato você. Dublado no original por Sumali Montano e aqui por Márcia Regina. Aqui ela começa levando bem a sério a missão dela de ter que ficar em segredo, mesmo que leve a situações complicadas pro seu protegido. Ela é bem séria, pavio curto, meio vingativa, também consegue ser meio zoeiro de vez em quando. Tem problemas de se abrir com os outros, principalmente questões de parceiros, por seus anteriores não ter dado muito certo. Certo, Cliffjumper? Certo. Mas com o tempo ela vai ficando cada vez mais amigável e bem mais extrovertida. Depois nós temos Bulkhead, dublado no original por Kevin Michael Richardson, e aqui por Afonso Amajones, depois por Marco Antônio Abreu. Continua sendo os músculos do time. Aqui ele ficou brucutu de vez, e o que eu acho mais interessante é que aqui ele vai com sangue nos olhos contra os adversários. Mas não é muito de levantar a voz entre os amigos, e ele é bem de boa, bem divertido, bem carismático, principalmente com a Michael, e um ótimo aliado com grande coração. E por último dos três, nós temos Bumblebee, que aqui volta a ser o membro mais jovem entre eles, que não tem tanta experiência quanto os outros, mas é determinado e mostra o seu valor. Eles também parece que resolveram pegar um pouco da ideia do Bumblebee dos filmes do Michael Bay, que aqui ele não fala, por motivos que vão sendo revelados depois, e se comunica mais por sons de Mach, estilo R2-D2. E eu inclusive gosto pra caramba disso, porque ajuda muito mais a perceber a personalidade dele, mais pelas ações dele do que pelo falar. E dá pra ver o quanto que ele é sério e determinado, mas também o quanto é doce e gentil. E para os personagens humanos, primeiro nós temos Jack Darby, dublado no original Josh Keaton, aqui por Márcio Marconato. Adolescente de 16 anos que mora com a mãe, tem que trabalhar e estudar. A princípio ele não gosta muito da ideia de acompanhar robôs gigantes em suas constantes batalhas para salvar o mundo, tendo a chance de morrer a cada instante. Mas com o tempo vemos ele se importando cada vez mais com esse objetivo maior, se tornando cada vez mais responsável e altruísta, e determinado a ajudar e proteger quem puder e como puder. A amizade dele com a Arcee é bem interessante, eu vejo como se fosse tipo o Capitão América e Viúva Negra, aqueles dois parceiros que gostam de ficar se zoando durante missões, mas que se importam bastante um com o outro, em uma bela amizade que não é nada além disso, entendeu, Tumblr? Mas continuando. Depois nós temos Michael Miko Nakadai, dublado no original por Tanya Gunadi, e aqui por Andressa Andreato. Uma adolescente de 15 anos, de família japonesa, que tá de intercâmbio, mas é meio rebelde, gosta de ação, aventura, adrenalina, e que depois de conhecer o Bulkhead fica cada vez mais doido pra registrar esses momentos incríveis, o que pode levar algumas vezes a momentos que até podem ser meio comprometedores. No geral, quando ela quer ser irritante, ela consegue ser um pouco.
Mas quando ela quer ser engraçada, ela consegue arrancar muitas risadas. Principalmente com algumas reações dela, são hilárias. Só que mais pra frente a gente consegue ver uma grande determinação nela. O quanto ela se importa com os outros, principalmente o Bulkhead, e o quanto ela tá disposta a ajudar. Mesmo que questões de tamanho não sejam muito uma vantagem pra ela. A relação dela com o Bulk é bem legal também, parece uma relação meio tio e sobrinha, sabe? Aquele tio mega brucutus, que acabam mostrando quanto se preocupam com sua família, inclusive essa tal sobrinha, que mesmo sendo mais fraca que ele, tem um gênio talvez até mais forte, isso leva a muitas situações bem legais, esse tipo de relação. E por último nós temos o Rafael, ou Raph, Esquivel, dublado no original por Andy Pessoa e aqui por Alex Minei. É o típico garoto prodígio, sabe? Aqueles garotos que sequer são adolescentes, mas de alguma forma tem o risco de saber como hackear a NASA. Então, é ele. E é estranho que nunca explica muito como ele sabe esse tipo de coisa, porque ele simplesmente age como um típico garoto. Mas, como estamos vendo um desenho sobre robôs gigantes alienígenas que viram automóveis e estão se enfrentando aqui na Terra, acho que lógica não é algo tão necessário por aqui. Mas ele é bem interessante, sabe fazer bem o papel dele e ajuda bastante em alguns momentos. E a relação dele com o Bumblebee parece que eles são tipo meio que irmãos, que o Bee seria aquele irmão um pouco mais velho, e que um sempre tá lá pelo outro, apoiando, protegendo, que um tá... E o Raph é até o único ser humano que sabe o que o Bumblebee quer dizer com os bips dele. Como? Eu sei lá, poder da amizade. Também temos o agente William Fowler, que é o típico agente do governo que liga os Autobots, é claro, ao governo, e ajuda bastante como necessário. Também temos a June Darby, a mãe do Jack, que acaba descobrindo sobre tudo isso e é aquela típica mãe do estilo: eu não me importo se você está salvando o mundo com seus robôs gigantes alienígenas, é bom estar aqui em casa até às 10, nenhum arranhão se não está de castigo. Sabe esse tipo de mãe? E quanto aos vilões, temos primeiro os Mechs liderados por Silas. Um grupo meio que terrorista que busca estar mais à frente possível em tecnologia e quando descobrem a respeito dos Transformers, não perdem tempo em buscar se avançar o máximo com essa nova possibilidade. Depois nós temos a Arachnid, ou Arachnide, dublada no original por Regina Torres e aqui por Denise Reis. É meio que uma renegada, já foi um Decepticon, mas agora vive mais por si. É uma típica predadora, arranja presas, gosta de brincar com elas, adora dar ataques sujos e é sempre bem suspeita em seus atos. E aí, passando para os Decepticons, primeiro nós temos Knockout. E não podia deixar essa piada passar. Dublado no original por Darren Norris e aqui por Marco Aurélio Campos. É o médico dos Decepticons, que inclusive levanta a dúvida de por que é tão raro vermos um médico entre os vilões. E aqui ele é totalmente egocêntrico, metido, se ama sua pintura, gosta de se divertir vendo a situação se complicando para os seus adversários. E como parceiro dele nós temos Breakdown, dublado no original por Adam Baldwin e aqui por Fábio de Castro. É a versão deles do Bulkhead, que inclusive mostra que tem um certo passado com o Bulk, é bem forte, parece ter uns problemas de socialização ou carência mesmo, sei lá, e sempre que pode quer bater de frente com o Bulkhead. Depois nós temos Starscream, dublado no original por Steven Blum e aqui por Nestor Chies. Ele é simplesmente brilhante. Ele não é tão excêntrico quanto as versões anteriores, aqui ele na verdade é mais sutil e bem ardiloso, que é bem importante para alguém como Starscream. E ele sabe como enganar, acredite, ele sabe como enganar. Tanto que no primeiro arco fica na dúvida se ele é mesmo o Starscream que a gente imaginava. E com o passar do tempo ele vai meio que se alterando. Em alguns momentos ele é muito bom em como ele age, o que ele busca fazer, em outros ele é simplesmente patético. Dá até pena dele em alguns momentos. Normalmente no final eu falo meio que do Starscream e por último do Megatron. Mas esse aqui eu tinha que deixar para um dos grandes finais. Estou falando de Soundwave! Se a versão anterior foi meio que um passo para trás, essa foi 893 para frente. Não só a melhor versão de Soundwave, como um dos melhores personagens da série toda. Vocês percebem que aqui eu não falei dos dubladores dele, né? É porque aqui ele não fala. Ah, é igual o Bumblebee? Não, o Bumblebee fala, só que é estilo R2-D2. Aqui ele se comunica apenas por ondas de rádio. Ah, então é igual o Bumblebee dos filmes do Michael Bay. Não, aqui ele usa frequências de rádio para encontrar as palavras que ele quer usar para conversar. Soundwave não conversa, parece que ele não vê a necessidade disso. Ele apenas reproduz informações que ele recebe. Isso já é o bastante para ele humilhar alguns personagens, como Starscream no primeiro arco. Ele aqui é um daqueles personagens que eu gosto tanto. Calado, na dele, totalmente misterioso, totalmente leal ao Megatron e que não deve nunca ser subestimado. Abaixo do Megatron parece que todos os Decepticons no mínimo respeitam ele, tanto que ele é conhecido como os olhos e ouvidos dos Decepticons. Pra vocês terem uma ideia como que ele é OP, sempre que ele aparece, você sente que o nível vai mudar pra quem estiver contra ele. E ele ainda consegue ser tão carismático. Tem uma cena que inclusive é o Starscream, o Knockout e ele em um laboratório ou clínica, sei lá, que seja, e eles estão meio que conversando, e a única coisa que o Soundwave faz é apontar o dedo 3 vezes. Ele ainda consegue ser o personagem mais doido por lá.
Ele também tem um Laserbeak ainda, que eu achei legal que tá até num estilo mais atual, tá menos parecido com um pássaro e mais parecido com um drone. E quanto ao Ravage? Não, nada de Ravage ainda. Por quê? Eu não sei! Pra mim, no geral, ele sozinho já é um ótimo motivo pra você assistir. E por último, nós temos Megatron, dublado no original por Frank Welker e aqui por Antônio Moreno. Assim como o Optimus, ele também foi inspirado no do G1, e isso inclui algumas desvantagens. Comparado com o do G1, ele é cheio de vantagens, mas comparado com o do Animated, que sempre busca uma forma de deixar a situação favorável pra ele, dá pra perceber que esse aqui é bem descuidado e bem impulsivo, fazendo com que em vários momentos ele possa se tornar até uma vítima de seus planos. Aqui um cristal que nós desconhecemos totalmente, com efeitos totalmente imprevisíveis, podendo ser até mortal. Vou enfiar no meu peito. Meu exército tá chegando aqui num portal gigante que está prestes a explodir. Vou me aproximar o máximo que puder e tentar puxar eles pra cá, sei lá. Não é à toa que o Starscream quer tomar o controle dos Decepticons, esse cara é insano! Mas com o tempo ele vai melhorando como personagem, como vilão, ficando mais tenso, mais esperto, deixando bem mais interessante a situação em geral. E como considerações finais, essa série é bem feita pros fãs do G1 e também pode atrair um público novo. A arte em alguns momentos pode parecer meio estranha, mas em outros momentos é fenomenal. Olha só esse brilho do Optimus. Todos os personagens sofreram certas alterações, inclusive um ponto fraco que eu acho nos novos Autobots é que todas as gerações anteriores, cada um tinha uma arma própria, deixando bem dinâmico as lutas. Sabe, um adversário que um tem dificuldade, outro por ter uma arma diferente pode ajudar. Aqui todos eles possuem lâminas e um tipo de metralhadora, tirando o Bulkhead, que é o único que tem meio que uma bola de demolição em vez de uma lâmina. Todos eles são bem a mesma coisa, então não dá muito essa ideia de dinâmica. Mas acho que se busca um realismo faz meio que sentido ter isso. Em comparação ao G1, todas as alterações foram para melhor. Mas e quanto ao Animated, maioria. Temos também alguns personagens das antigas trazidos de volta, como os Insecticons, os Predacons, Shockwave, Wheeljack, que aqui até funciona como Bulkhead 2.0, e até o Unicron, que eu esqueci de falar no filme de 86, que é algum tipo de Transformer planeta. Também são trazidos vários personagens novos, como Smokescreen, Dreadwing, Skyquake e até os próprios Knockout e Breakdown. Tem também uma certa violência razoável em alguns momentos, e no geral teve 3 temporadas, a primeira e a segunda com 26 episódios e a terceira com 13. Terminou com o filme Predacon Rising, mas não se preocupe, já adiantando, não é traumático igual o de 86. Então passamos agora para a sua sequência de 2015, Robots in Disguise. Sim, é uma sequência. E como eu já disse antes, falarei bem de raso e vou tentar segurar ao máximo sobre spoilers. Em Cybertron, Bumblebee age como um típico policial de rua, ao lado da cadete Strong Arm, mesmo Bumblebee na verdade sendo um herói de guerra como seus antigos companheiros que aparentemente desapareceram. Em problema então com um jovem delinquente conhecido como Sideswipe, sim, Sideswipe, Bumblebee teve o que parecia ser uma visão de ninguém menos que Optimus Prime, que mostrava que ele precisava ir para a Terra. Então assim ele fez, passando por uma ponte espacial e tentando destruí-la para que não fosse seguido, mas antes que a ponte fechasse, Strong Arm e Sideswipe o seguiram. Enquanto isso acontecia, acompanhamos um garoto chamado Russell que, enquanto a mãe dele viaja, ele vai passar um tempo com seu pai Danny, que mora em um ferro velho o qual ele ama. E enquanto isso, uma nave Autobot de transporte de prisioneiros, controlado por um minicon chamado Fixit, caiu e adivinha, os prisioneiros fugiram. Bumblebee e os outros encontram essa nave, enfrentam um dos prisioneiros, sendo ajudado por outro, sendo esse Grimlock. E depois de Optimus dar uma aparecida rápida apenas para ajudar e animar os fãs, é decidido que Bumblebee e essa nova equipe, juntamente com os 2 humanos, agora vão resolver todo esse problema com os prisioneiros. Ao mesmo tempo que vai sendo revelado aos poucos toda essa questão do Optimus. Já os personagens é fácil de falar. A Strong Arm é o típico policial que tem todas as regras decoradas e que busca seguir todas à risca. Bumblebee é um Optimus em treinamento, Sideswipe é um Bumblebee em treinamento, Grimlock é o típico tudo de músculos, nada de cérebro, e até o Russell e o Danny são os típicos Spike Sparkplug. No geral, algumas coisas meio que me incomodaram, principalmente por lhe dar uma sequência do Prime. Primeiro, enquanto o Prime dava uma sensação com a arte, a abertura, sempre de algo meio obscuro, algo tenso, dramático, épico. Esse que sequer tem uma abertura, tem mais cores vibrantes, é mais engraçadinho, então não dá a mesma sensação. Outra coisa também é a questão de algumas escolhas, por exemplo, eles não têm mais armas acopladas no corpo, na verdade eles usam armas. E outra coisa também é que, fora o Bumblebee e o Optimus, temos até agora mais 3 ou 4 personagens do Prime de volta, no geral. Enquanto eles podiam fazer tão bem como o Prime fez, sabe? Nos apresentar os personagens que a gente gosta tanto e vai colocando alguns novos aos poucos. Qual é, gente? Só o Bumblebee? Sem contar que o Optimus nem aparece direito a princípio. Mas isso que eu falei não é o que mais me incomodou. Não. O que mais me incomodou foi a premissa.
As outras versões, ou pelo menos as duas anteriores, tinha sempre um foco, algo que deixava a gente ansioso desde o início para o que estava por vir, e isso nos fazendo acompanhar, querendo ver cada vez mais como esse assunto ia se resolver. Aqui eles simplesmente fizeram uma das coisas mais preguiçosas na minha opinião, com toda essa coisa dos prisioneiros que escaparam, que eles deixaram bem claro que podem ser algumas centenas. Eles podem fazer quantos episódios quiserem, nos enrolar o quanto acharem melhor e demorar à vontade pra mostrar algo mais interessante. E sim, eu acredito que mais pra frente, ou lá pra segunda temporada, vai ficando mais interessante, mas eles não fizeram um bom trabalho em me deixar curioso pra ver. Mas pegando tudo isso, eu acho que posso dizer que Transformers passou no teste. Na meta. Então, o que eu posso dizer? Se você foi fã nos anos 80, ou gosta das coisas da época, ou quer rir com os clichês, assiste o G1. Também sugiro o filme de 86, principalmente se você é fã do bom e velho rock and roll. Se você quer conhecer os Transformers ou conhece pouco e não tá tão afim de se aprofundar tanto assim, quer simplesmente saber se você curte o estilo, eu sugiro o Animated. É bem interessante, os personagens bem divertidos, é mais curto e eles buscam fazer um universo bem mais próprio. E se você foi fã do G1, ou realmente quer se aprofundar mais no universo deles, eu sugiro o Prime. Já aviso que pode ser bem violento em alguns momentos, e se você gostou bastante do Prime e tiver a paciência pra ver no que dá, ou for um público mais jovem e não conhecer muito da série, então vai fundo no Robots in Disguise. E até para um público infantil mesmo, eu sugiro o Rescue Bots. Mas é bom ver que enquanto os filmes live action possuem alguns certos problemas, não é mesmo, Sr. Bay? Os desenhos ainda são bem fiéis à sua origem, sempre trazendo alguma novidade. E vamos ver como é que eles vão continuar seguindo daqui pra frente. Bom, então é isso. Nossa, não fazem ideia como isso cansou. Agradeço a todos, espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal para mais vídeos. Não esqueça de avaliar. Comenta novas séries para ver nos passaram no teste. Vou tentar fazer mais uma análise dispersa e depois vou entrar numas férias. Agradeço a todos e até a próxima. Eu sou John Juiz das Eras e Aloha!